Bom, vamos lá, pessoal. Agora tentar ser um pouco, agilizar um pouquinho mais, né, para não atrapalhar tanto vocês, que o descanso também aí no almoço é importante para a continuidade, né? O protesto, vamos lá. Começando o protesto, eu vou fazer a mesma diferenciação, trabalhar na mesma metodologia, porque eu quero que vocês tenham contato com coisas que amanhã, né, efetivamente vai cair na prova de vocês, né? Então, o estudo de ontem é o estudo para amanhã. Então, eu quero que vocês efetivamente vejam essas questões no dia da prova, batam o olho e falam assim, nossa, né, na hora da prova lá e falam assim, nossa, o professor falou isso ontem, eu sei qual é. Então é isso, o meu intuito é esse, acertar as questões amanhã, tá bom? Então, questão 1, noções gerais, como igual tabelionário de notas. Primeiro ponto, geralmente protesto, tá? Cai as normas, mas não com tanta incidência como as demais matérias. Geralmente, as bancas, elas preferem seguir a 9492 porque ela é mais objetiva, então efetivamente ela tem menos possibilidade de anulações, tá? Então, e é uma lei perfeita, digamos assim, ela é muito atual, as normativas praticamente reproduzem ela, tá? Então, vamos lá. Primeira questão, dispõe a Lei Federal 9492 de 97 que o registro de protesto e seu instrumento deverão conter. Então, tanto o registro que fica no livro de protesto, como o instrumento, que é o que entrega a parte, né, quando da lavratura do protesto, deve conter. Então, exceto, então, o que tem são os requisitos formais, né? Questões, noções gerais de escrituração como um todo, igual lá na notas que tinha aqueles itens, exceto, o que é o exceto? É o incorreto. Então, tem que ter o nome do credor e o endereço? Será que o nome do credor e o endereço, aquela que está pedindo o protesto, ele tem que constar ali no instrumento? B, nome, número de documento de identificação do devedor e endereço. Isso eu tenho certeza, né? Você não vai protestar alguém sem falar do nome dele, o documento de identificação dele e o endereço. Isso é o básico, né? Eu não posso receber um protesto sem falar de quem eu estou cobrando, né? E os dados dele. Então, esse eu tenho certeza que está certo. Já vamos retirar. C, aí que a ciência do portador aceite por honra, né? Que é um tipo de aceite na pessoa que está. O aceite é uma modalidade de protesto, né? Todos vocês sabem, uma possibilidade, e a falta de aceite, né? Culmina no protesto. Então, a aquiescência do portador, então, o aceite de alguém por honra de outra pessoa. Então, isso é uma possibilidade, é uma modalidade, como nós vamos ver. E a D, indicação dos intervenientes involuntários e afirmas por eles honrado. Então, por exemplo, o João está devendo para o Pedro e o Luciano vai pegar e eu sou interveniente voluntário. Eu voluntariamente quero honrar a firma do João porque o João não aceitou. Então, eu voluntariamente vou lá e assino aquilo. Posso ter essa indicação também no protesto, ok? Então, vamos para as respostas no próximo slide. A alternativa errada é a A, por incrível que pareça, porque não precisa ter o nome do credor, tá? Por quê? Porque credor e apresentante, isso é a primeira dica, são coisas diferentes. Você está o credor que te cobra, mas no protesto em si pode ser um apresentante, uma pessoa que está ali representando o credor. E as normas e a lei são expressas em diferenciar esses dois itens. Então, quando aparece apresentante, não é credor. Pode ser o credor, pode ser, mas pode ser um procurador do credor, pode ser uma outra pessoa que tenha poderes para apresentar aquele título, ok? Então, o artigo 22 deixa expresso o registro do protesto e seu instrumento deverão conter data e número de protocolização, nome do apresentante, endereço, então apresentante, então a data e o número de onde estava no protocolo do protesto, porque ele primeiro entra no protocolo, igual o registro de imóveis, né, igual o RTD, TJ, e depois ele vai ter o seu registro, porque o protesto é um ato misto, é um ato tanto de registro como de notas. Por quê? Porque você lavra o protesto e você registra no livro, tá bom? Então ele é um ato misto, ele é um ato unilateral, um ato misto, um ato único, um ato jurídico, tá? Formal. Então, data e número de protocolização, nome do apresentante e o endereço, não é o nome do credor, então por isso estava errado. É muito difícil essa questão, tá, pessoal? Já adianto, foi uma questão muito capciosa. Reprodução ou transcrição do documento, né? E as declarações que o apresentante quiser constar, ali do cheque apresentado, da nota, o que é. A certidão das intimações feitas, né? E das respostas, porque você vai intimar o devedor para pagar, ou para aceitar, ou para devolver o título, que são as modalidades de protesto. E a resposta, por exemplo, não teve resposta, tive que fazer depois a intimação por edital e tudo mais. Indicação dos intervenientes voluntários, como eu disse, das firmas. A aquiescência do portador por assente por honra, também é uma outra possibilidade de conter, né?
o número, o nome do devedor e o endereço, né? Isso é básico, né? Isso não podia errar. E a data e a assinatura do tabelião do substituto do escrevente. Então, não precisa ser também um ato exclusivo do tabelião ou do substituto do escrevente, assim como lá no Notas, pode os 3 assinarem, tá bom? Próxima questão. 2. Aqui nós vamos falar de competência. É muito importante a competência do protesto. Por quê? Por que a competência do Notas não é tão importante? Porque a competência do Notas ela é livre, né? Você escolhe qualquer notário. Já no protesto, assim como no registro, como ele tem essa carga, digamos assim, ele é 50% registro, 50% notas, na parte 50% registro determina a competência dele. Então, quando você tem essa determinação da competência dele, você vem, nesse sentido, a demonstrar o quê? A necessidade de saber onde você efetivamente lavra e registra esse protesto. Então, também pegando a Lei 9492, compete privativamente ao tabelião de protesto de títulos na tutela dos interesses públicos e privados. Aqui é muito importante, tá, pessoal? Só faz menção a interesses públicos e privados de competência, de escrituração, de ordem de serviço, dessas noções gerais de todas as atividades. A única que diz interesse privado é no protesto, tá? Geralmente, é sempre uma atividade pública delegada de maneira privativa, mas de interesses, essa expressão tutela de interesses públicos e privados, só aparece essa expressão em protesto. E já vi muita questão falando, o tabelião de protesto na tutela do interesse público, estava errado. Na tutela de interesses privados, estava errado. É na tutela dos interesses públicos e na tutela dos interesses privados. Então, o protesto, ele tutela tanto o interesse público da ordem social do Estado, como o interesse privado das partes, né, da inadimplência efetiva, em regra, né, que é uma questão de inadimplência do não pagamento do título, ok? Também é uma questão de exceção aqui, né? Então, compete privativamente, então você sabe que é uma questão de competência e você quer incorreta. A protocolização de títulos e outros documentos de dívida. Será que compete ou será que não compete protocolizar títulos e outros documentos de dívida? Acredito que sim, né? Você vai entrar num protesto, o protesto ele vai protocolizar, ele vai primeiro constar no protocolo para depois intimar, e aí se não contiver as concorrências, tipo, por exemplo, pagamento ou aceite ou devolução, aí sim você protesta. Então, a protocolização de títulos, os títulos de crédito em geral, e também os documentos de dívida. Então, hoje, o rol de títulos possíveis e de documentos de dívida se ampliou, dívidas ativas da União, né, contratos, vários outros elementos que não só os títulos de crédito, ok? B. Compete a intimação dos devedores? Eu acredito que sim, né? Você tem que intimar o devedor para que ele faça o pagamento ou aceite daquele título, daquele documento de dívida, ou a devolução nos tipos, né? Nas modalidades possíveis dentro do protesto. C. Lavrar e registrar o protesto. Eu acabei de falar isso para vocês, que é um ato misto. Você lavra e você registra o protesto. Então, tem o ato notarial de lavratura e o ato registral do protesto, ok? E D. A manutenção dos registros de protesto lavrados e cancelados averbados junto aos bancos de dados das entidades representativas da indústria e do comércio ou aquelas vinculadas à proteção do crédito. Meio estranha essa, né? Vamos ver se essa que é errada mesmo. Próximo slide, por favor. É essa mesmo, é a alternativa D, tá? Por quê? Primeiro eu trago aí a Lei 9492, compete privativamente ao tabelião de notas na tutela do interesse público e privado, a protocolização, a intimação, o acolhimento da devolução ou do aceite. Então, devolução ou aceite, você acolheu isso da pessoa, né, do devedor, o recebimento do pagamento do título e de outros documentos de dívida, bem como lavrar e registrar o protesto ou acatar a desistência. O que é a desistência? Antes de protestar, né, no prazo lá estabelecido, dos 3 dias, antes de protestar, o credor falou, não, eu não quero mais protestar, ele desistiu, ele vai pagar os emolumentos, desistiu. Você vai anotar no protocolo, você não vai averbar, só averba depois de protestado. Então, você só faz a averbação no livro de protesto. No livro de protocolo, né, que é esse ínterim entre o protocolo e o protesto, né, que é esse ínterim entre protocolou, intimou, protestou, ali você só faz anotações naquele livro de protocolo, você não faz a averbação. Então, a desistência é uma anotação que o credor desistiu, né? Já se protestou e o devedor pagou, aí você faz uma averbação, tá? Do pagamento, né? Em relação ao mesmo, proceder às averbações, prestar informações, fornecer certidões. Aí, ok, né?
E as normativas aí do Mato Grosso do Sul, no artigo 1750, fala que compete privativamente, copiando basicamente igual. Então, de todos os itens, a alternativa D estava errada. Próximo slide, por favor.